O Poder Legislativo. Poder Legislativo. Em respeito aos cidadãos e cidadãs baxiense e ao princípio constitucional da publicidade, transmite, a partir de agora, mais uma sessão da Câmara Municipal de Baixio. Câmara Municipal de Baixio. Poder Legislativo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com a presença dos senhores vereadores, eu declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo 2014. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento o secretário desta casa, Jovimário, cumprimento o assessor jurídico, Dr. Francisco Herto Ribeiro, cumprimento as demais pessoas que se encontram no plenário. Dando início a essa nossa sessão, eu peço ao secretário para fazer a leitura da última sessão ordinária desta Casa Legislativa. Excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, Dr. Wellington, cidadãos presentes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, realizada no dia 7 de agosto de 2014. Às 14 horas do dia 7 de agosto de 2014, no plenário Zeferino Brasileiro Diniz da Câmara Municipal de Baixio, Estado do Ceará, reuniram-se na primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014 os senhores vereadores assinantes no livro de frequência, sob a presidência do excelentíssimo senhor José Donizete Viana Cavalcante. Havendo o número regimental para a constituição do quórum, é declarada aberta a sessão. Inicialmente, o presidente cumprimentou a todos e comentou acerca do período eleitoral para a legislatura federal e estadual, bem como as eleições para a mesa diretora da Câmara Municipal de Baixio neste ano de 2014. Informou ainda, seu interesse para a reeleição e ocupar a presidência da referida Casa Legislativa, proferindo que respeita o interesse dos demais vereadores em assumir a função de presidente e que fará uma eleição democrática. Posteriormente, informou a entrada dos projetos de resolução número 02, de 7 de agosto de 2014, do senhor Francisco Bernardo dos Santos, que concede o título de cidadã baixense a Kaline Frade Ricarte Augusto, e projeto de resolução número 03, de 7 de agosto de 2014, do senhor Francisco Leite Figueiredo Filho, que concede o título de cidadão baixense a Guilherme Augusto da Silva. Após a leitura dos projetos, o presidente encaminhou as proposituras para a Comissão de Justiça e Redação para serem avaliadas e votadas na próxima sessão. Em seguida, facultou-se a palavra. Fez uso o vereador Francisco Leite Figueiredo Filho, que saudou aos presentes e justificou a importância de concessão do título de cidadãos baixenses aos senhores Guilherme Augusto da Silva e Kaline Frade Ricarte, destacando os trabalhos desenvolvidos pelo casal em benefício da saúde do povo de Baixio. Facultada a palavra, fez uso o vereador Francisco Bernardo dos Santos, que cumprimentou a todos os presentes e falou sobre as contribuições dos cidadãos Guilherme e Kaline à população baixense, solicitando aos demais vereadores que aprovem o projeto de resolução para que possam conceder esses títulos de cidadãos baixenses. Em seguida, a palavra foi facultada. Fez uso a vereadora Severina Berto da Silva, que saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por estarem iniciando o segundo período legislativo. Posteriormente, a mesma informou a aquisição de 263 cisternas a serem implantadas no município de Baixio e que o projeto do EMOSS será executado no dia 27 de agosto no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baixio, convidando todos os agricultores. Finalizou suas palavras, parabenizando todos os pais baixenses pelo Dia dos Pais vindouro. Facultada a palavra, fez o vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias, que cumprimentou a todos e pediu a Deus que dê força e sabedoria a todos os vereadores para a execução dos trabalhos em prol da comunidade baixiense. Em seguida, pediu ao presidente que solicitasse ao secretário da Casa que fizesse um levantamento dos ofícios pendentes para que fossem reenviados.
Posteriormente, falou da existência de diversas reivindicações de populares, dentre essas a limpeza das ruas que apresentam entulhos de construções, pedindo ao secretário de Obras uma resposta sobre a limpeza dessas ruas. Em seguida, informou que a licitação da ambulância do município já foi concluída e que essa contribuição do Estado será um grande ganho para a população baixense. Logo após, falou da necessidade de implementação do caixa eletrônico no município para uma estratégia de aquecer a economia, pedindo à gestora que intervenha junto ao Banco do Brasil para a aquisição dessa cisterna. Posteriormente, falou que há quase 3 anos os alunos não possuem fardamento escolar e que a administração precisa buscar sanar esse problema. Facultada a palavra, fez uso a vereadora Anália das Dores Ferreira Fernandes, que também agradeceu a Deus pela oportunidade de estar legislando e trabalhando pelo povo baixense. Em seguida, parabenizou todos os funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Baixio e comentou sobre a obra realizada no calçadão do comércio municipal, pedindo aos cidadãos que zelem por esse patrimônio. Posteriormente, também parabenizou todos os pais em nome do seu esposo Vitor Fernandes, pelo Dia dos Pais que se aproxima. A palavra foi facultada, fez uso a vereadora Maria das Dores Neta Souza, que saudou a todos os presentes e desejou boas-vindas a todos os vereadores. Em seguida, a mesma apoiou os projetos de resolução dos vereadores Francisco Bernardo dos Santos e Francisco Leite Figueiredo Filho, parabenizando, na sequência, todos os pais de Baixio. Posteriormente, informou que se iniciou os trabalhos da emenda do deputado Neto Nunes na comunidade Jurema e também deu relevância ao projeto de aquisição das cisternas que irão beneficiar o povo baxiense. Após os pronunciamentos dos edis, o presidente destacou a importância das obras que o Poder Executivo está desenvolvendo em Baixio, tendo o apoio do Poder Legislativo, parabenizando o esforço da gestão administrativa. Em seguida, facultou a palavra do assessor jurídico da Câmara Municipal de Baixio, Dr. Francisco Wellington. Este saudou a todos os presentes e aproveitou a oportunidade para desejar a todos os vereadores um bom trabalho nesse segundo período legislativo. Posteriormente, o presidente parabenizou todos os pais pelo Dia dos Pais e agradeceu a Deus por conduzir com responsabilidade suas funções de presidente e legislador na Câmara de Baixio. Em seguida, proferiu que todos os ofícios seriam enviados aos órgãos competentes. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente José Donizete Viana Cavalcante convidou os vereadores para participarem da próxima sessão às 14 horas e declarou encerrada a sessão às 14 horas e 35 minutos. E para constar, o secretário-geral Gilvimário Andrelino Moreira lavrou a presente ata, que após ser lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores presentes. Ausente, justificadamente, a vereadora Maria do Socorro Salles Silva. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, 7 de agosto de 2014. Após a leitura da ata, que foi aprovada e assinada por todos os vereadores presentes, eu gostaria de informar os seus vereadores que deu entrada na secretaria desta casa 3 projetos, 2 de resolução e um projeto de lei, os quais eu peço ao secretário para fazer a leitura. Projeto de resolução número 04/2014, de 8 de agosto de 2014, da senhora Maria das Dores Neta Souza. Concede o título de cidadão baixense a Francisco Leite Guimarães Neto Nunes. A vereadora Maria das Dores Neta Souza, no uso de suas atribuições e garantias regimentais, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Baixio concede o título de cidadão baixense a Francisco Leite Guimarães Neto Nunes. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Francisco Leite Guimarães Neto Nunes, popularmente conhecido como Neto Nunes, é um deputado atuante que já contribuiu muito para o desenvolvimento do município de Baixio. Sua história política perpassa pela formação política de seu pai, Aurel Guimarães Nunes, que foi vereador em 1982 e prefeito em 1988 no município de Icó. E isto despertou o homenageado para o ingresso na vida pública. Devo citar que a emenda parlamentar para o calçamento da comunidade Jurema foi assinada por este que ora se homenageia. Por isso, vejo mais do que justa a concessão do título a este homem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, 8 de agosto de 2014. Maria das Dores Neta Souza, vereadora. Projeto de resolução número 05/2014, de 12 de agosto de 2014, da senhora Severina Berto da Silva. Concede o título de cidadão baixense a Vitor Manuel Ribeiro Fernandes.
A vereadora Severina Berto da Silva, no uso de suas garantias regimentais, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Baixio concede o título de cidadão baixense a Vitor Manuel Ribeiro Fernandes. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Vitor Manuel Ribeiro Fernandes, como verdadeiramente elencado na sessão desta Câmara, realizada no dia 7/8/2014, é um homem que deixou sua terra natal, Portugal, para viver no nosso município, contribuindo com o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para vários munícipes. Por isso, vejo mais do que justa a concessão do título a este cidadão baxiense. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio será 12 de agosto de 2014. Severina Berto da Silva, vereadora. Projeto de lei número 007, de 13 de agosto de 2014, da senhora vereadora Maria do Socorro Salles Silva. Altera o artigo 3º da lei número 434/2010, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Evangélico no município de Baixio e dá outras providências. A vereadora Maria do Socorro Salles Silva, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da lei número 434/2010, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Evangélico no município de Baixio e dá outras providências, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica determinado que o Dia do Evangélico fará parte do calendário de eventos municipais desta comunidade, sendo esta data feriado municipal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Mesmo sendo dia 11 de setembro incluído nas festividades do município e decretado feriado todos os anos, é importante fazer essa modificação na lei, que não traz uma redação clara, tornando o feriado formalmente estabelecido, alterando-se o artigo 3º da lei número 434/2010, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Evangélico do município de Baixio e dá outras providências. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio será 13 de agosto de 2014. Maria do Socorro Salles Silva, vereadora. Esses projetos, ora apresentados, irão para a Comissão de Justiça e Redação para serem analisados e receber os seus devidos pareceres, e nas próximas sessões serão colocados em votação. Dando continuidade à nossa sessão ordinária, estamos recebendo aqui um convite da vereadora Maria das Dores Neto Souza para nos fazerem presente nas festas da padroeira da comunidade Jurema, o qual convite eu peço ao secretário para fazer aqui a leitura. Convite. Com grande alegria anunciamos a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, excelsa protetora desta capela. Venha participar desta festa e, cheios de Espírito Santo, poder proclamar: a minha alma engrandece ao Senhor. Compromissos. Dia 27 de agosto, oficialização da abertura da festa, acolhendo a todos. De 28 a 6 de setembro, novenário. 7 de setembro, solenidade em honra da padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Contamos com vossa presença e sua generosidade. Sinta-se à vontade para trazer seus convidados. Aceite nossos agradecimentos e receba as bênçãos de Deus sob a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Francisco Wesley e equipes de serviços. Dando continuidade a essa nossa sessão ordinária, eu faculto a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias. Meu boa tarde a todos. Hoje inicio minhas saudações ao nosso amigo aqui Zezé, presente no auditório. Saúdo todos os vereadores, saúdo o nosso presidente, assessor jurídico, secretário da casa. Deixo a todos meu abraço. Não podemos deixar hoje de citar essa tragédia que aconteceu no Brasil, com o presidenciável ex-governador Eduardo Campos, homem que tem uma história brilhante na política de Pernambuco, iniciava sua história política no cenário nacional, uma pessoa que tinha um futuro promissor, e acredito eu que o Brasil perdeu muito, principalmente nessa eleição que se aproxima,
essa tragédia que comoveu todos nós brasileiros. Em cima disso, eu quero pedir a todos que a Câmara do Baixio faça a sua homenagem com um minuto de silêncio pelas vítimas, pelo Eduardo Campos e todos que faziam parte daquele voo. Iniciando minha pauta de hoje, eu quero aqui trazer algumas reivindicações e também falar um pouco sobre o que eu penso e acredito sobre alguns costumes que nós temos em nosso município. Sobre a questão das leis aprovadas por essa Casa Legislativa. Veja bem, meus amigos, colegas vereadores e demais pessoas no plenário e ouvintes da FM Alternativa. A Casa Legislativa, ou a Câmara Municipal, ela tem a função de criar, de aprovar leis que chegam a esta casa. A lei diz, o que foi transformado em lei deve ser cumprido. E o que nós estamos vendo é que as leis dessa Câmara, e principalmente o que é de direito, há um costume de não ter bons olhos ou não de seguir o que está sendo aprovado. Nós temos aqui embaixo aprovado, acho que no ano de 2013, a questão da lei das diárias. Essa lei das diárias, ela tem o âmbito de beneficiar todo o quadro funcional do município, desde ao maior funcionário, que é a gestora, ao menor funcionário. Mas o que nós temos visto é que as diárias, elas só servem para o quadro comissionado e para gestores de pastas. O funcionário em si, o motorista, o funcionário, ele não está sendo contemplado com essas diárias. Pergunto eu, este serviço, o serviço que interessa é só das pastas comissionadas? O serviço dos motoristas, os serviços das enfermeiras não é o mesmo serviço ofertado pelas pastas gestoras? Isso é um exemplo de lei que não está sendo cumprida. Outra lei que já tive conhecimento que está em andamento aqui, é uma discussão, mas até agora nada, é a questão da Lei 408 de 2009, que é o regimento jurídico do servidor. No seu artigo 55, ele é bem claro. É uma lei aprovada em 2009, sancionada no município, inclusive a lei que rege hoje todo o servidor público municipal. Nessa lei fala sobre a questão do anuênio. E até hoje esse anuênio não chegou a beneficiar os funcionários. Como a lei é de 2009, e essa lei ela revoga todo o período anterior, então existe hoje um percentual de 5% para ser adicionado ao salário dos servidores. Direito garantido e comprovado. Então nós pedimos que seja o mais rápido possível dado esse benefício a todos os servidores municipais. Acrescentar esse valor, que atualmente chega a 5%, sendo 1% a cada ano. Isso é uma lei aprovada em 2009 e a redação é a seguinte: será pago aos servidores adicional de remuneração, é o artigo 56. O adicional por tempo de serviço é devido aos servidores à razão de 1% ao ano, por cada ano de serviço público prestado, e incidirá sobre o vencimento na forma definida nesta lei, incorporando-se definitivamente a ele. O servidor fará jus adicional a partir do mês em que completa cada ano de serviço, independentemente do requerimento. Então não é necessário o servidor requerer, é obrigação do município colocar esse percentual, que de início parece pouco, mas 1% em cima de 1% sobre o juro composto, dá um valor diferenciável no final de toda a soma. Então hoje existe essa briga, esse entendimento sobre se as leis do município têm ou não têm vigência. Devem ou não devem ser cumpridas as leis que o município, que a Câmara aprova e que regem o município. O que eu vejo é que as leis elas têm uma sequência quando há interesse, mas quando há um interesse público, um interesse coletivo, essas leis elas somem, deixam de existir. Então eu peço até ao pessoal do sindicato, dos funcionários públicos, que inicie já essa discussão definitiva,
Caso contrário, só cabe uma coisa, é a justiça mesmo para entrar com esse pedido de acréscimo dos anuênios de todos os servidores municipais. Outro ponto também, senhor presidente, e demais vereadores e todos que nos escutam, é sobre os problemas do nosso município com obras. Todas as obras do município estão pela metade, sempre com problemas. E não novidade para todos, mais uma são as 40 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Todos sabem do que aconteceu, do problema de que a obra tinha um prazo determinado em 10 de fevereiro, o valor da obra em R$1 milhão, né? Inclusive, essa obra era pela empresa CGL Construções, né, com o responsável Galba Carvalho. Então nós começamos a olhar sobre, após essa invasão, o que realmente tinha acontecido. Em um relatório pelo Banco Bluso Brasileiro, o relatório indica que apenas 18,3% dessa obra foi concluída. Muitas pessoas nos perguntam, mas o que está acontecendo? Hoje não é liberado nenhuma verba enquanto não for atingida a meta da obra. Mas criou-se o quê? Uma celeuma, criou-se um problema com o pessoal que tomou a decisão de ir para essas casas. Lógico, todo mundo querendo defender o seu direito de suas casas e vendo o que está acontecendo sempre nas obras de Baixio. Inicia e não termina. Não adianta citar aqui, mas nós temos inúmeras obras que estão paradas. Mas o que aconteceu com esse problema? Já houve um entendimento com o Ministério Público, as pessoas tomaram a decisão correta de procurar o Ministério Público, os próprios moradores foram as pessoas que se dirigiram ao Ministério Público, já é de conhecimento, e pedimos uma solução para esse problema, até para que isso não vire um costume em Baixio. Primeiro, toda obra iniciar não ser terminada, e toda a obra de casas que iniciar ser invadida. É um problema sério, Baixio tem que começar a andar de verdade, as coisas aqui têm que se tornar de forma responsável. Então fica esse problema aos olhos de todos os baixenses, aos olhos de nós vereadores, aos olhos da justiça, aos olhos dos gestores municipais, que Baixio precisa ter início e fim, tudo o que for contemplado por esse município. As leis de Baixio devem ser aprovadas e devem ser seguidas. Esses, senhor presidente, hoje são meus questionamentos, deixo minha indignação sobre isso, principalmente sobre alguns comentários levianos. Pessoas também que acham que levantar mentira vão me ferir. Fui defendido simplesmente pelo próprio povo que esteve lá nas casas quando disseram que eu estava por trás dessa invasão. As pessoas têm conhecimento, ninguém é mais burro não. A palavra é essa, o pessoal sabe o que está fazendo, sabe seus direitos. E isso é palhaçada, estar inventando essas coisas. Isso é de quem não tem caráter. Sabe que estou dizendo, quem fez esse comentário, eu estou dizendo que não foi você que fez esse comentário. Agora, prova que eu estou por trás disso. Meu muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria do Socorro Salles Silva. Gostaria de saudar todos os meus colegas vereadores, vereadoras nessa tarde, na pessoa do presidente Donizete Cavalcante, os funcionários dessa casa, Dudu, secretário dessa casa, a Cida, Clairton, também o assessor jurídico dessa casa, doutor Wellington, e as pessoas que estão aqui nos assistindo e aqueles que assiduamente acompanham pela Rádio Alternativa. Para mim, nessa tarde, é um prazer muito grande, porque, para mim, inicia o segundo período legislativo hoje, porque, infelizmente, eu não pude comparecer na sessão de abertura do segundo período legislativo, por motivo superior. Estava acompanhando minha filha numa cirurgia e não pude estar aqui com os colegas vereadores. Mas hoje, para mim, inicia esse período e é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui para defender o povo, mais uma vez estar aqui incumbida com a responsabilidade de defender os direitos públicos. E para iniciar esse período legislativo, eu gostaria de trazer uma reflexão que foi até quando eu estava conversando com um médico lá do Hospital Regional do Icó, ele fez essa colocação de um filósofo e me levou a meditar muito na minha atuação como vereadora e também o momento
político, administrativo que o nosso município vive, né? E contemplando até as colocações do vereador Sérgio, nessa tarde, a sua indignação por algumas leis não ser cumpridas, eu gostaria que todos os vereadores, a comunidade de um modo geral, refletisse nessa reflexão, nesse pensamento filosófico, que diz assim: alguns políticos não sabem que não sabem, portanto, não estão em condição de aprender. Eu achei bem interessante essa reflexão, porque realmente, infelizmente, é o que a gente vê acontecer em nosso município. E me levou até a meditar da minha atuação como vereadora. E meditando, eu fui fazer uma reflexão de todos os períodos legislativos, principalmente a partir de 2013, do segundo período legislativo, o primeiro período legislativo de 2014, e eu vi que, infelizmente, a nossa atuação como legisladores nesse município está sendo um pouco, aliás, eu acredito que está sendo totalmente desvalorizado. Porque as colocações, as reivindicações, os ofícios enviados, os projetos aprovados, tanto o projeto de indicação como o projeto de lei, na verdade, como o vereador Sérgio, nessa tarde diz, não são efetivados, não são respondidos, não são dados à população a atenção e realmente aquilo que a população precisa escutar dos gestores, precisa de escutar de nós que elaboramos a lei, de nós que aprovamos a lei, dar uma justificativa à comunidade, o porquê das leis não ser cumpridas nesse município. E eu acredito, vereador Sérgio, eu sempre me coloquei dessa forma antes mesmo de ser legislador. Eu acho que lei não é para ser questionada, lei é para ser executada. Se uma lei foi aprovada é porque ela já passou por toda uma tramitação de avaliação em comissões, de avaliação pelos legisladores, e que se aprovou é porque aprovou, porque queria que aquela lei fosse executada. Mas, infelizmente, nós vemos em nosso município algumas leis, até leis de iniciativa, que é bem interessante, lei de iniciativa do próprio Poder Executivo, não ser executado. O exemplo é exatamente a lei que o vereador citou. A lei da agiária foi lei de autoria do próprio Poder Executivo, que mandou a lei para esta casa, os vereadores avaliaram, aprovaram as leis, mas que a gente sabe que essa lei é executada por parte. Alguns são beneficiados, a principal parte não é beneficiada, porque eu tenho vários relatos e conhecimentos de motoristas da minha área de trabalho, que é a saúde, que para se deslocar para Fortaleza recebe R$50 de diária, enquanto que a lei não foi aprovada R$50 de diária. A lei foi aprovada um total com noite, com pernoite e sem pernoite, e não é executada. Agora, era bom que diminuísse também as idas para Fortaleza também, de todas as diárias, principalmente da gestora do município, que recebe na sua totalidade, como a lei diz. Mas o servidor público, no entanto, recebe R$50 para se deslocar para Fortaleza. Outro exemplo, eu até me lembrei quando vi o senhor Júnior aqui no plenário, é outra lei que não se cumpre no município, é a lei da Guarda Municipal. A lei da Guarda Municipal diz bem claro em seus artigos que a Guarda Municipal era para ser composta inicialmente por 10 membros. Nós vemos uma guarda que não é guarda atualmente, que foi feito um concurso com 10 vagas e assumiram 2 pessoas como vigias. E Guarda Municipal não está sendo executado no município. E a lei ainda dizia que esses guardas municipais, quando passasse no concurso, que fosse para o treinamento, ainda ganhava metade do salário. Eu até admiro alguns guardas ainda não terem entrado com mandato de segurança para segurar aquilo que é de direito deles, inclusive retroagir o prejuízo que eles estão tendo desse tanto de tempo, não está recebendo seu salário, nem muito menos o índice que era para receber na capacitação. Outra lei, que foi inclusive uma lei de minha autoria, veio à memória nesse momento, até porque já articulei com a gestora da pasta, é a lei de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que foi aprovada por essa Casa Legislativa, não teve posicionamento dentro do período certo para ser sancionado pela gestora, decorreu o tempo e não teve nenhum posicionamento da gestora, mesmo ela sendo mulher, e foi promulgada pelo presidente dessa casa, e se tornou lei, e precisa ser executada. Mas até agora ainda não se fez nada para criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Existem projetos de indicações dos vereadores e, o mais interessante, dos vereadores da situação, que já colocaram um projeto de indicação e não tiveram nenhuma resposta do Poder Executivo dessa cidade. Então, é algo de se meditar, e se for relatar aqui o tanto de ofícios, inclusive hoje eu trouxe o relatório de ofícios que foram enviados por mim para a gestão, para os secretariados, e não tiveram nenhuma resposta, e são ofícios de moradores, inclusive, vereador Sérgio, deste problema gravíssimo que está acontecendo no município da invasão dessas casas. No dia 3 de abril de 2014, eu mandei um ofício para o secretário de Obras e Urbanismo desse município, solicitando esclarecimento sobre a paralisação do projeto Minha Casa Minha Vida. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Nenhuma. E esse meu ofício foi enviado porque os próprios beneficiários da casa tinham me procurado pedindo para que eu mandasse uma solicitação. Então, poderia muito bem não ter chegado nesse agravante se a gestão tivesse reunido essas pessoas, se tivesse conversado com essas pessoas, se tivesse esclarecido, marcado uma audiência pública, como foi solicitado por mim desde abril, para que houvesse um esclarecimento à população. E não houve nenhum esclarecimento, e se você for avaliar a gravidade desse problema no município, é grande. Não só dessa defamação que estão querendo levantar contra o vereador, que já foi esclarecido nessa tarde, mas, se você for imaginar os problemas sociais que vão surgir, nós já temos um conjunto que já tem problemas sociais gravíssimos, que é aquele ali perto do Matadouro, do antigo Matadouro, que é um conjunto que o pessoal habita ali sem energia elétrica, com gambiarras, sem nenhuma pavimentação, sem nenhum saneamento, sem nenhum esgotamento. Agora, mais um conjunto que vai ter problemas sociais seríssimos, porque nós sabemos que tem 28 casas levantadas e cobertas, mais nada. E nós sabemos que o recurso está lá para ser acionado. Sabemos quais são os trâmites legais, tudinho que pode ser tomado neste caso, mas que um caso agravante, por quê? Porque se essas famílias ali ficarem, são inúmeros os problemas sociais que vai surgir naquele conjunto. E quem vai ser prejudicado? A população. Quem vai ser prejudicado? Os beneficiários que já, desde abril, solicitavam algum esclarecimento por parte do secretário de obras, por parte da gestão, até mesmo da empresa executora, para que se posicionasse em relação àquelas casas. Não foi tomada nenhuma atitude, aconteceu aí esse grande problema, que precisa também de urgência para a solução. Outro exemplo que eu vejo também, que são, assim, muitas coisas que a gente vê que se enquadram exatamente nesse pensamento. E é exatamente por eu me sentir também prejudicada por isso, porque eu não vou ser vereadora que fui eleita pelo povo, de que o povo me confiaram a tarefa de fazer-se cumprir verdadeiramente os projetos sociais, garantir os direitos do povo, e eu ficar omissa, e até aquelas solicitações que eu já coloquei nessa casa não são respondidas, que justamente hoje eu trouxe o relatório de todos os ofícios, desde o segundo período de 2013 e 2014, que eu solicitei aos secretariados e à gestora e não tive resposta. Foram 14 ofícios não respondidos. E eu gostaria de pedir à secretaria, primeiramente ao presidente dessa casa, através da secretaria desta casa, que fosse enviado tanto para a gestora municipal e também para o Ministério Público deste município, para que me seja assegurado aquilo que a lei me dá direito, para que sejam respondidas e solucionadas todos os problemas que foi alocado. Inclusive, tem um ofício aqui que foi pedindo a relação da estrutura organizacional do município, que eu mandei em 2013, e agora já mandei novamente em 2014, e até agora não teve resposta nenhuma. Então, é um direito meu, como legisladora, eu preciso trabalhar como legisladora, mas que eu possa executar meus trabalhos legislativos baseado naquilo que a população me reivindica, que eu solicito e que eu preciso e tenho o direito de ter acesso a todas as informações para que eu possa passar para o povo. Então, está aqui o relatório dos ofícios, da data do ofício do que foi solicitado, desde agosto de 2013, que está sendo enviado esses ofícios e não estão sendo respondidos. Então, já que não se respeita lei neste município, não se respeita regimento, nem lei orgânica deste município,
Então, agora vamos procurar o nosso direito naquilo que a gente realmente necessita. Vamos acionar o Ministério Público para que seja respondido todos os ofícios e todas as solicitações por mim feitas. E também gostaria de solicitar ao presidente para que fosse mandado um ofício, mais um, né, para completar os 15, já que 14 não foram respondidos, mas mais um fosse enviado para o secretário de Educação desse município, para que ele me mande para essa Casa Legislativa a lista dos candidatos aprovados nessa seleção do Programa Brasil Alfabetizado, inclusive com toda a documentação do processo de seleção, para que a gente possa acompanhar todo o processo de seleção que houve agora recentemente do Programa Brasil Alfabetizado, porque já fomos procurados também por populares para alguns esclarecimentos que precisam ser dados. Gostaria de fazer uma colocação também a respeito do projeto de lei colocado de minha autoria nessa casa, que pode alguns vereadores não compreender o porquê de novamente se falar no Dia Municipal do Evangélico. Nós sabemos que desde 2010 foi aprovado a lei que criou o dia 11 de setembro como Dia Municipal do Evangélico. Este dia é dedicado justamente para projetos sociais e projetos de evangelização de todas as igrejas evangélicas. Inclusive, existe a Cruzada Evangélica, que é da minha igreja, que acontece nesse dia. Mas a lei, quando foi criada em 2010, não foi garantido de que este dia era feriado. Inclusive, no ano passado, eu entrei com um projeto de indicação pedindo para a gestora decretar feriado nesse dia. Foi acatado, ela decretou, mas não tornou isso lei. E para que se torne lei, para que não seja preciso todo ano entrar com um projeto de indicação, para que esse dia seja feriado e que o povo evangélico não seja prejudicado na programação desse dia, porque trabalham, estudam e precisam estar disponíveis para participar do evento, eu coloco para apreciação dos edis esse projeto de lei que altera o artigo 3º, dizendo, porque o artigo já dizia que esta data faz parte do cronograma dos eventos do município, mas acrescentando que este dia é feriado para que torne realmente lei e que garanta esse direito ao povo evangélico dessa cidade, que já tem o seu trabalho reconhecidamente, tanto um trabalho evangelístico como um trabalho social, e é um anseio e é uma obrigação como minha, como evangélica e como representante desse povo, garantir esse direito à comunidade evangélica cristã dessa cidade. Então, eu gostaria que todos os vereadores avaliassem o projeto, analisassem, aliás, o projeto e tivessem bons olhos para aprovar, porque não é uma solicitação nem uma reivindicação da vereadora Coco, e sim uma reivindicação do povo evangélico dessa cidade, que tem todo o respeito pelo trabalho que essa Casa Legislativa tem executado durante todo esse período. E para completar as minhas colocações, agora eu quero elogiar, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente é vereador de oposição, a gente é oposição por oposição. Quando a gente faz alguma colocação reivindicando aquilo que é direito do povo, as pessoas interpretam como crítica à gestão, mas não é. É porque é função nossa, como vereadora, como vereador, não só da oposição, mas também da situação, reivindicar pelos direitos do povo. Eu acredito que cada vereador daqui faz isso, porque eu acredito no trabalho e vejo o trabalho que os vereadores aqui executam. Mas é nossa obrigação reivindicar aquilo que o povo nos procura. Mas aquilo que está sendo acertado, nós também temos o reconhecimento e a consciência de que está certo. Então, por isso mesmo, eu gostaria de tecer um elogio e agradecer até o trabalho executado pela equipe do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que tem como coordenadora a minha amiga e profissional assistente social, Valessa Honorato. Então, eu gostaria de elogiar todos os projetos que estão sendo ali executados. Por quê? Porque como nós temos uma parceria, eu como profissional da saúde, a gente tem uma parceria com o CRAS de fazer um trabalho tanto com as gestantes como os idosos do município. E nós fazemos esse trabalho há muitos anos, uma parceria da parte educativa com a parte social, a parte de saúde com a social. E acompanhando os projetos que estão assim, ali desenvolvidos, eu percebi, e também em contato com a coordenadora do CRAS, a Valessa, tomei conhecimento de que o CRAS ele teve um aumento no seu indicador de funcionamento e estrutura.
Porque em abril de 2013, quando Valessa assumia ali a coordenação do CRAS, o CRAS tinha uma nota de 4. Houve uma consultoria no mês de julho que o CRAS recebeu a nota de 6. E agora, já em agosto, recebeu a nota de 9. Então, eu gostaria de elogiar tanto os profissionais do CRAS, como a coordenadora ICI, os assistentes sociais que ali dão assistência, e os programas que estão ali funcionando. E isso que sirva de exemplo para que realmente se coloque na frente dos projetos sociais pessoas que estão compromissadas realmente com o social, para que a gente veja as coisas acontecerem, as pessoas serem assistidas nas suas necessidades. Então, eu gostaria de parabenizar a Valessa, na pessoa dela, mas, é claro, toda a equipe do CRAS, pelo trabalho que está sendo desenvolvido ali, tanto com as gestantes, como com os idosos, a questão do funcionamento e a questão da estrutura ali do Centro de Referência de Assistência Social. Já para que as pessoas não vejam que a gente não está aqui apenas para reivindicar e mostrar o que está errado, mas elogiar também aquilo que está sendo executado. Então, o meu elogio para a equipe do CRAS e que continue assim, continue dando assistência e mostrando realmente que são capazes de fazer, porque realmente Baixio tem talentos, por isso que eu reforço as palavras do vereador Sérgio, e eu acredito que Baixio precisa entrar no rumo, Baixio precisa realmente as coisas iniciarem, ter meio e ter fim. Baixio não pode estar na maneira que está. De algumas coisas funcionando bem, como eu citei agora o CRAS, mas em outras situações verem as pessoas padecendo necessidade, ver as pessoas sendo violadas nos seus direitos, que é o que mais, eu acho que o que mais agride cada um de nós vereadores é ver o povo ser violado nos seus direitos, porque foi para isso que nós fomos eleitos, foi para garantir o direito do povo. E o mais interessante é não ver as leis que são avaliadas e aprovadas por nós não ser executadas. Então, é algo que precisa ser avaliado. É bom que nós, começando por nós políticos, venhamos a saber o que nós não sabemos, para que a gente esteja apto a aprender. Porque esse pensamento, quando eu vi, eu digo, menino, se encaixa totalmente na realidade política e administrativa do município de Baixio. Que tem alguns políticos que realmente eles não estão sabendo que não estão sabendo. Então, portanto, eles não estão em condição de aprender e precisam entrar nessa condição de aprendiz da política. Muito obrigado, presidente. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Maria das Dores Neto Souza. Senhor presidente, Donizete Cavalcante, assessor jurídico desta casa, doutor Wellington, secretário Dudu, funcionários, senhores vereadores e vereadoras, meu boa tarde a todos e a demais pessoas do plenário. Eu quero dizer aqui que foi apresentado o projeto de minha autoria, dando o título de cidadão baixiense a Neto Nunes. Desde já, eu quero aqui pedir o apoio dos colegas vereadores, principalmente da comissão, que façam uma análise, pois Neto é uma pessoa amiga, mora perto aqui da gente, sempre a gente tem um apoio, lembra muito dos amigos, já fez e continua fazendo algo pelo Baixio, pelo nosso distrito, e por esta razão eu decidi a dar o título de cidadão baixiense a Neto, essa simples homenagem. Quero também dizer aqui a Coca do projeto dando feriado o Dia Municipal do Evangélico, né? Um projeto que este projeto foi vindo a esta casa pela vereadora Lila, né? Um projeto dando o Dia Municipal do Evangélico, não feriado, né? Mas esse projeto foi votado por esta casa, foi um projeto louvável. Quero dizer também que o seu também é louvável a esta casa, e até porque fez lembrar dela que amanhã, dia 15, faz um ano de vida eterna, né? Uma pessoa que fez muito pelo nosso município, na área da saúde, como também como legisladora. Ela teve suas decisões
aqui nesse legislativo, umas decisões muito importantes para a vida política. Então, que Deus o tenha e que a família também se sinta abraçado pela minha pessoa. Gostaria também de pedir ao senhor presidente que sempre na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a prefeitura faz a limpeza daquela comunidade, pinta meu fio, deixa toda organizadinha. Então, desde já, eu quero pedir ao presidente que seja enviado um ofício ao secretário de Infraestrutura para fazer este trabalho na nossa comunidade, porque as festas já se iniciam 27 de agosto, né, próximo, e se encerra no dia 7 de setembro. Então, desde já, quero mais uma vez deixar o meu convite a todos vocês e a toda a comunidade, a todo o povo que nos assiste. Para o momento é só. A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Francisco Bernardo dos Santos. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento demais vereadores, doutor Wellington, assessor jurídico, Juvimário, secretário, gostaria de cumprimentar aos presentes na pessoa do doutor Acrísio Júnior. Senhores e senhoras, nesse momento vou me solidarizar com o vereador Sérgio, bem porque, na verdade, eu gostaria até de ter esse rótulo de incentivador das pessoas em ter invadido aquelas residências. Eu gostaria de ter recebido esse rótulo, vereador Sérgio. Bem porque todos nós sabemos que as famílias ali, que se apossaram daquelas residências, não foram incentivadas por ninguém. Aquelas pessoas, de princípio, elas estão prejudicadas. E achando que poderiam, ou sentindo-se da angústia de que poderiam não ter aquela casa a qual estava cadastrada, tomaram aquela iniciativa. E a iniciativa, ela não é legítima. Entretanto, por força maior, é benéfico até para aquelas famílias. E vamos deixar que a justiça decida quem realmente está correto. No meu ponto de vista, as famílias estão corretas. Há algumas pessoas que usam da oportunidade para se apropriar, ou que não estava na lista, para se apropriar das residências. Entretanto, o Ministério Público já está de posse da relação dessas pessoas, está convidando essas pessoas a procurar a promotoria para que assine um termo de acordo. Vamos deixar que o Ministério Público resolva. Então, queremos dizer que não é responsabilidade, aquelas residências, como o senhor mesmo sabe, todos nós sabemos, não é responsabilidade do município. Em parte é porque o cadastro é feito através da assistência social. Mas, reiteradas vezes, foi solicitada à empresa contratante informações acerca do motivo da paralisação das obras. A empresa, entretanto, não se manifestou. E nesse momento eu acredito que a iniciativa da população que invadiu as residências, como eu acabei de relatar, não é legítima, mas é por uma força maior para assegurar o bem que de princípio foi lhe cedido. Era só isso para o momento, muito obrigado. Caro vereador Bernardo, agradeço até seu posicionamento e pela solidarização junto com o nosso pensamento, mas eu tenho comprovações de pessoas de dentro da gestão que fizeram essa distorção dos fatos. O que o senhor fala é a verdade. Esse realmente é o pensamento correto. As pessoas buscaram garantir o que ainda não é deles, mas é de direito, porque estão na lista das pessoas contempladas. Realmente, o que Vossa Senhoria falou, eu também disse lá, quando estive com o pessoal. O município não é o responsável. Esse cadastro foi feito pelo município, mas o município também tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar, até porque o município tem hoje
um engenheiro contratado e é do interesse do município. Serão ruas, será via pública aquele espaço depois de concluído. Mas agradeço suas palavras nessa situação de apoio, mas fica realmente aquele impasse a ser resolvido, e o que nós fizemos e orientamos as pessoas que nada melhor do que a própria justiça para solucionar esse problema. E assim foi feito, as pessoas desceram, procuraram o promotor e está em andamento o processo legal de resolver esse problema. Senhor presidente, só aproveitando também, até para que não se estenda a próxima sessão, eu tinha esquecido de pedir também um ofício. Nós aprovamos aqui o convênio de Barbalha, que é o convênio da saúde, né, para exames, para cirurgias. E o que nós estamos vendo também é que esse convênio ele não está aberto a todos. Existe um critério para participar desse convênio. Eu gostaria que, em ofício, fosse solicitado ao secretário de Saúde qual o critério para que as pessoas sejam beneficiadas por esse convênio. Qual o tipo de exame, qual o tipo de cirurgia, o que leva a pessoa a ser beneficiada. Porque nós tivemos várias pessoas que nos procuraram e disseram que para fazer exame pelo convênio tinha que procurar a prefeita. Eu achei isso um pouco estranho, então eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Após pronunciamento dos senhores vereadores, eu não poderia deixar aqui de registrar o aniversário do nosso colega Francisco Leite Figueiredo Júnior, né, o conhecidíssimo Júnior da Loja. Eu quero parabenizá-lo, desejar tudo de bom, esse grande vereador que tem desempenhado uma grande função como político, como cidadão baxiense. Portanto, fica aqui os meus parabéns e que Deus o ilumine em todos os seus momentos de sua vida. Fica registrado neste Poder Legislativo o seu aniversário no dia de hoje. Eu também, vereador Sérgio Holanda, sou solidário à sua pessoa em função dessa distorção que levantaram quanto à sua pessoa, porque lhe conheço, do seu caráter, de sua personalidade, e acima de tudo, você é um defensor desse povo baxiense. Fica a minha solidariedade e tenho a certeza que este Poder Legislativo vai dar sempre apoio àquilo que realmente é correto para o engrandecimento do nosso povo. Eu gostaria de dizer também que todos os ofícios aqui solicitados serão enviados aos órgãos competentes e que esperamos uma resposta em breve. Eu quero convidar todos os vereadores para a próxima sessão, próxima quinta-feira, a partir das 14 horas. E declaro encerrado esta sessão. Você acabou de ouvir mais uma sessão da Câmara Municipal de Baixio. Poder Legislativo.